Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou advogado da MCN Advogados e estou aqui hoje para apresentar mais uma videoaula para vocês. Bom, o tema que nós iremos tratar, nós iremos dar continuidade à série de benefícios da Previdência Social. Esse tema é sobre a aposentadoria por invalidez. Vamos tratar sobre o que é a aposentadoria por invalidez, onde ela está determinada, quais são os requisitos para poder receber a aposentadoria por invalidez, qual é o valor inicial da aposentadoria por invalidez e alguns outros pontos. Bom, primeiramente, nós temos que, antes de entrarmos na situação da aposentadoria por invalidez, nós temos que entender o que é invalidez. Referindo-se à invalidez, na questão da Previdência Social, a invalidez ela tem que ser total e permanente, tá? Então essa invalidez ela estaria ligada ao fato de que você foi cometido por algum motivo, por alguma circunstância, tá, em geral, que acabou te tornando inválido para aquela atividade. Só que essa invalidez ela não pode ser somente para aquele determinado trabalho. Existe, claro, discussões que, por exemplo, se você durante muitos anos exerceu aquele tipo de labor, aquele tipo de profissão, e foi cometido por uma doença, pegou o auxílio-doença e depois, posteriormente, a aposentadoria por invalidez, é claro, obviamente, que existe uma discussão de que não tem como você ser reabilitado profissionalmente, tá? Mas o fato é, para você receber inicialmente a aposentadoria por invalidez, essa sua doença, ela tem que ser uma doença que te torne inválido para poder ter qualquer tipo de recebimento financeiro, ou seja, você não tem como se manter mais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu estou inválido para conseguir um labor para poder me manter. É por isso que existe a aposentadoria por invalidez, para que ela mantenha a situação do segurado de uma forma que ele possa conseguir manter suas dívidas e seus familiares sem problema nenhum, tá? O que nós precisamos entender? A aposentadoria por invalidez, então, ela é um benefício que está compreendido na Lei 8.213, tá? Entre os artigos 42 e 47. Tá? Existem alguns outros artigos espalhados também na 8.213 que acabam relacionando a aposentadoria por invalidez. Como, por exemplo, a gente vai tratar sobre a possibilidade de você ingressar na Previdência Social já com uma doença. O que acontece? Ou eu estou dentro da proteção da Previdência Social e acabo sendo cometido por determinado tipo de doença. O que vai acontecer comigo? Bom, vamos pelo início então. Primeiramente, o auxílio-doença ele pode ser tanto transformado auxílio-doença não. A aposentadoria por invalidez ela pode ser tanto transformada pelo auxílio-doença como ela pode ser concedida diretamente sem ter passado pelo auxílio-doença. Como que funciona isso, Rodrigo? Isso são dois pontos muito interessantes. Por quê? Primeiramente, se você passa pelo auxílio-doença, no auxílio-doença, como nós vimos no vídeo passado, se você quiser assistir de novo, a gente vai colocar um link aqui para vocês. No auxílio-doença, você tem uma certa porcentagem sobre o pagamento do seu salário de contribuição. Você não acaba recebendo todo o seu salário de contribuição. Você não recebe 100%, você recebe uma porcentagem um pouco inferior, tá? Que é 91%. Na aposentadoria por invalidez, você vai receber 100%. Tá, Rodrigo? Como assim 100%? 100% do quê? Se você tiver passado pelo auxílio-doença, você irá receber 100% do salário de contribuição sobre o auxílio-doença. Entenderam? Ou seja, você vai receber 100% sobre os 91%. É claro que se você ficar muito tempo recebendo isso, vai ter que ter um reajuste, tudo certinho, como é determinado. Tá? Mas e se eu for direto para a aposentadoria por invalidez? Você vai receber 100% do seu salário de contribuição. Entendeu? Então, às vezes, é porque é um pouco mais complexo. Para poder a Previdência Social passar diretamente para a aposentadoria por invalidez, você tem alguns requisitos que ela acaba sendo muito fechado. Mas às vezes é muito mais válido você aposentar por invalidez, se você preencher todos os requisitos, obviamente, né, do que você passar pelo auxílio-doença e do auxílio-doença e então para a aposentadoria por invalidez. Tá, ok. Então, o meu salário de contribuição que é o salário de contribuição determinado, inclusive, no direito do trabalho, tá? Tudo que engloba a questão do salário de contribuição no direito do trabalho vai ser utilizado como base de cálculo, tá?
eu só vou receber isso, você só vai receber isso. É limitado? É limitado ao teto, tá? E você tem garantia, uma garantia de que você vai receber no mínimo um salário mínimo, tá? Esse salário mínimo é garantido inclusive na Lei 8.213, então você vai receber pelo menos um salário mínimo, tá? Isso acontece quando o quê? Se você tem uma interclamação judicial, uma ação trabalhista, e você não consegue contribuir, não consegue comprovar qual era o seu salário de contribuição, isso acaba te prejudicando, porque vai ser considerado como um salário mínimo, entendeu? Então, às vezes você vai ter que ser bem instruído em uma reclamação trabalhista para que você não tenha prejuízo futuramente na hora de receber um benefício qualquer da Previdência Social, porque ali vai estar o seu salário de contribuição, tá? Ok? Então, gente, mas vocês não ficam só atrelados a isso. Por quê? Se eu tenho algum determinado problema, alguma doença ou alguma incapacidade mesmo, que eu dependo de uma outra pessoa para que eu possa viver ou para que eu possa me locomover ou qualquer coisa assim, a Previdência Social paga 25% mais, tá? Ok, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho uma deficiência de locomoção, ou se eu tenho uma deficiência sobre... se eu não tenho, por exemplo, os 2 membros inferiores ou os 2 membros superiores, eu tenho direito a receber um percentual a mais por isso. Isso é uma forma de compensar, tá? Isso é uma forma compensatória, ok? Então, esse é já uma situação que é um pouco diferente. Eu recebo o teto da Previdência Social, eu não vou receber os 25%? Vai receber normalmente. Esse é um direito que, como eu disse, é uma compensação, digamos assim. Então esses 25% pode ultrapassar sem problema nenhum o teto, ok? Claro, 25% ultrapassou o teto, não é que os 25% irá ultrapassar o teto, mas a soma da sua aposentadoria mais os 25% ultrapassa o teto, ok? Então, gente, uma outra coisa muito interessante é quando vocês vão parar de receber a aposentadoria por invalidez. Existem algumas situações que vocês perdem a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, como que ela é feita? Você faz o requerimento lá junto à Previdência Social, ok? Vai lá numa unidade de Previdência Social e fala, eu quero passar por um perito para poder me aposentar por invalidez, tá? Ou eu vou receber o auxílio-doença e posteriormente, como eu disse para vocês, no auxílio-doença periodicamente é feita uma análise, uma perícia médica, digamos assim, tá? Na aposentadoria por invalidez vai ser a mesma situação. Você vai passar também por perícias médicas, e nessas perícias médicas, se o médico constatar e falar que você não está mais com problema ou com aquele problema que ocasionou a aposentadoria por invalidez, você perde então a aposentadoria por invalidez. Você tem que ser reabilitado ao seu emprego. Isso quer dizer o quê? O seu contrato de trabalho, pela própria CLT, fica condicionado, fica suspenso. Ele é suspenso. É claro que o empregador ele não tem a obrigação de ficar esperando você voltar, ou se você vai voltar. Claro, obviamente, ele vai lá e coloca outra pessoa no seu lugar. Na hora que você falar assim, empregador, o INSS falou que eu estou bom e eu estou me sentindo bem, então eu quero voltar a trabalhar. Ele tem a faculdade de ficar com você ou não. E isso é critério do empregador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se ele falar para você assim, não vou ficar com você, ele tem todo o direito, tá? E vai pagar todas as verbas rescisórias em cima de uma rescisão comum, tá? Isso é uma coisa mais do direito do trabalho. Mas como é uma forma de extinção da aposentadoria por invalidez, é interessante vocês prestarem atenção sobre isso, ok? Só assim que eu vou perder a aposentadoria por invalidez? Perder não. Vai cessar minha aposentadoria por invalidez? Não. Como que pode cessar também? Se eu pego e voluntariamente falo assim, olha, eu quero parar de receber aposentadoria por invalidez porque eu já estou me considerando apto ao trabalho. Eu acho que eu já tenho forças para voltar a trabalhar. Ok, sua aposentadoria por invalidez, a partir daquele momento que você informou o INSS, ok, que foi informada a Previdência Social, ela cessa. Você não recebe mais aquele benefício. Ok? Ok. Então, se
eu continuo com a aposentadoria por invalidez e fico recebendo ela durante muito tempo e venho a falecer. Claro, obviamente, com meus herdeiros e não ter direito à pensão por morte. No caso de eu estar recebendo aqueles 25% a mais, vai englobar a pensão por morte? Não, não vai englobar a pensão por morte. Tá? Isso aí é uma coisa que foi compensatória para o segurado. Ela não agrega a pensão por morte. Então aqueles 25% é só enquanto o segurado está vivo. Ok? Bom, gente, mais uma situação interessante seria a questão de você pedir essa forma de você chegar e falar assim: não quero mais receber a aposentadoria por invalidez. O que eu tenho que fazer? É simples. Se dirige a uma agência da Previdência Social, uma agência do INSS, digamos assim, e é um requerimento simples falando assim: eu não quero mais receber, não tenho mais a necessidade de receber o auxílio a aposentadoria por invalidez. Tá? É pouco fora do comum você estar 5, 6, 2, 3, 4, 5 anos com auxílio doença. Existe alguma coisa errada nessa situação. Se acaba tornando uma situação um pouco rotineira, de você estar no auxílio doença, é estranho. Isso aí você tem que procurar um profissional habilitado para poder que ele possa analisar a sua situação e entrar com a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela é um benefício também teoricamente temporário, tá? Então por isso que você passa por várias perícias, ok? Então só o médico que pode falar que a sua invalidez é definitiva, é só ele, e esse médico ou é um médico, um perito judicial, ou vai ser o perito do próprio INSS, ok? O seu médico particular, ele até pode dizer que você não vai se recuperar, que não existe mais possibilidade de se recuperar, mas para o INSS não é válido. O que é válido para o INSS é a perícia deles mesmo ou a perícia judicial, ok? Se eles considerarem que a sua doença não existe mais como você se recuperar, então aí você vai parar de passar por todas essas perícias que é feita necessariamente. Antigamente existia uma legislação que falava que com 55 anos de idade você não era mais necessário fazer as perícias. Hoje não existe isso, tá? A qualquer momento você tem que fazer as perícias e a critério do INSS são periódicas e claro que eles não fazem de forma muito regular, porque até mesmo que o contingente seria muito grande hoje. Bom, gente, qualquer dúvida, nós estamos por aqui. Essa é a aposentadoria por invalidez. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode fazer pergunta pra gente. Nós vamos ter todo o prazer do mundo em responder. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo uma relação das doenças que, se você estiver dentro da Previdência Social, já inscrito na Previdência Social e for cometido por alguma dessas, você tem direito imediato à aposentadoria por invalidez. Tá? Então eu vou deixar esse rol aqui embaixo para vocês, são várias doenças. Tá? Então é uma coisa que é interessante de vocês até mesmo dar uma analisada. Para aqueles que gostam de estudar a fundo um pouco mais, dê uma olhada na Lei 8.213, nos artigos 42 ao 47. Tem o artigo 26 também, que é relacionado ao período de carência, até mesmo que é importante falar que o período de carência para aposentadoria por invalidez existe duas vertentes. Primeiro, para os empregados. Os empregados, eles funcionam da seguinte forma, todos os segurados, tirando o segurado especial, desculpa. Eles funcionam da seguinte forma: você tem que ter contribuído tem que ter feito 12 contribuições para ter direito ao aposentadoria por invalidez. E claro, ter a qualidade de segurado, ok? O segurado especial já é diferente. Como o segurado especial não tem a necessidade de comprovar os seus pagamentos de contribuições, ele tem que comprovar, o segurado especial ruralista, ok? Ele tem que comprovar que nos últimos 12 meses ele estava em uma atividade rural, ok? Então eles vão ter direito à aposentadoria por invalidez da mesma forma, beleza? Bom, gente, qualquer dúvida a gente se fala por aqui. Obrigado.